A gente está acostumado, tá? Com música, com vídeo, com história, tá? Com muitas coisas que a gente gosta. Essa historinha que a gente vai assistir agora é a historinha que fala de um bichinho. A gente tem que prestar bastante atenção na historinha para a gente saber que bichinho é esse. Tá bom? Karina é professora há 2 anos. Em 2009, quando estava terminando o curso de pedagogia, ela deu uma entrevista à Univesp TV falando da sua expectativa em começar a vida profissional. Ansiosa, receosa. Receosa? Por que receosa? Porque a gente sabe que a gente não está sendo... Tem um preparo, mas a gente sabe que quando a gente chega lá não é uma receita, né? Então a gente vai ter que ver como é que funciona, enfim. E aí a gente fica meio com medo mesmo. Não sei se eu vou dar conta de passar aquilo que eu estou pretendendo passar para vários alunos que têm, enfim, uma forma diferente de aprender, né? Essa fala da Karina é uma fala comum de um estudante de pedagogia? É muito comum. Ela é muito comum, ela é uma fala comum. Raramente você escuta um aluno que sai de um curso como pedagogia, que você pergunta, bom, você se sente pelo menos minimamente preparado para enfrentar uma sala de aula? Ele fala que não. Bernadette Gatti é autora de uma pesquisa feita na Fundação Carlos Chagas sobre a formação do professor. A falta de conexão entre a teoria e a prática foi um dos principais problemas apontados pelo estudo. A pesquisa analisou as ementas de mais de 3.000 disciplinas de cursos de licenciatura em pedagogia. Ementas são os pequenos resumos de cada matéria que são enviados ao Ministério da Educação para aprovação e homologação dos cursos. As ementas não fazem muita menção aos conteúdos, né? Esse é um problema, professor? Esse é um problema grave, porque esse professor ele sai sem saber qual é o currículo da educação básica. Nós não temos um currículo nacional da educação básica. Nós temos as diretrizes nacionais, né, para o ensino fundamental, para a educação infantil, que dão uma ideia, né, do escopo onde esse professor deverá se mover. E os livros didáticos refletem isto. Esse aluno, ele sai sem saber realmente qual é o currículo que estará implantado na rede onde ele vai trabalhar. Virei professora, passei no concurso. Amanhã é meu primeiro dia de aula. O que eu vou fazer? Entendeu? Aí que eu fui falar, não, eu preciso ver os teóricos que eu acredito. Você vê um monte, e aí quem que eu acreditei mais, né? Porque tem essa. E aí, é claro, Paulo Freire veio em primeiro lugar. Como que ele trabalharia? Vamos fazer sondagem. Então é aí que eu comecei. Mas até postura, como que eu vou conversar com os meus alunos? Como que eu vou fazer essa relação, ela se transformar numa afetividade, eles terem confiança de eu estar ali na frente? Na tradição da pedagogia, ele não era um curso destinado a formar professores para esta etapa de ensino. Ele nasceu para formar educadores, planejadores da educação e pesquisadores da educação. Ele nasceu como um bacharelado, tá certo? E aí foi agregado a ele 1 ano de didática e práticas de ensino para formar professor, mas não para alfabetizar, mas para dar aula nas escolas normais. Então, a vocação direta dos cursos de pedagogia nunca foi de formar o professor alfabetizador. A pesquisa também constatou que o desenvolvimento de habilidades para atuação em sala de aula é reduzido. Até mesmo a palavra escola é uma raridade entre as ementas, o que mostra que a pedagogia continua muito mais com cara de bacharelado, destinada à formação de pesquisadores e técnicos em educação, do que com a tarefa de formar professores. Minha formação na escola normal, quando eu tive prática de ensino, eu aprendi uns 5 ou 6 métodos de alfabetização, um diferente do outro, com os fundamentos. Quando eu fui dar aula, que eu fui alfabetizadora, tá certo? Eu vi que eu misturei tudo, entende? Porque diante daquela... Mas eu tinha um repertório.
Quando o profissional não tem o repertório da sua área, da área de trabalho, é que ele fica complicado, né? Ele vai tatear, ele vai experimentar. Claro, ele vai correr, se aconselhar. Eu acho que, já falei uma vez, esse professor é um herói, porque ele vai ter que ser autodidata, né? O curso de pedagogia não dá esses métodos que a escola normal dava, esse repertório de métodos? Não dá. Não dá essas possibilidades que existem de uma atuação do professor junto às crianças, os porquês de atuar A ou B, conforme a perspectiva filosófica, psicológica que você está adotando. Não dá. Acho que a dificuldade na área da educação é de encarar uma vocação de formar um profissional professor. Nós ainda estamos naquela ideia do bacharel, do pensador, do colarinho branco que domina, né, as filosofias. Claro que eu não estou dizendo que filosofia, antropologia, psicologia, sociologia não são necessárias. São fundamentos absolutamente necessários. Nós deveríamos equilibrar um pouco esses fundamentos com as metodologias, que também têm seus fundamentos antropológicos, sociológicos, psicológicos. O método, ele não é uma técnica de como parafusar, sei lá, um botão, tá certo? Qualquer. Não é isso, entendeu? Um método, ele tem que ter o seu sentido, a sua lógica, e ele tem que estar baseado em conhecimento científico. Mas é a transformação de um conhecimento científico em forma de prática. Isso é que a gente não consegue fazer. Eu achava que eu ia escolher um autor, achar um caminho e seguir aquele caminho e pronto, entendeu? Porque às vezes a gente acha que se você escolhe um, é aquele um, né? Porque você não consegue misturar. E aí, não, eu vi que não. Eu vi que você pode misturar, que você deve misturar, que você tem que conhecer a realidade, entendeu? E às vezes com um aluno funciona e com o outro não funciona. Né? E aí você vai fazer o quê? Vai desencanar daquele que não funciona? Mesmo que eu esteja pensando em outro teórico, mas o Paulo Freire deve estar lá cutucando. Como que é o tá? Porque eu acho que já está até incorporado, sabe? Aê, Mas muito eu bem. faço repetição? Eu faço repetição Tá muito de palavras. certo, Carol, Faço, parabéns. né? Que seria contra o método. Ó, calma, Escrever várias vezes a palavra bola. Eu peço para um, vai na lousa, o outro vai, o outro vai, o outro vai. Se a gente está tendo uma aula, né, de borboleta, vai, escreve borboleta, outro escreve. Então, assim, existe a repetição? Existe outras formas. Que o trabalho que não é citado no trabalho dele, existe, né? A gente tem que estar aberto e ver, vai no professor do lado, como você deu tal aula, olha essa atividade aqui, olha, não consigo pensar uma forma, como você trabalhou, sim, beleza. E o outro, trabalhou assim, conversa com a coordenadora da sua escola, com a direção, entendeu? Eles têm experiência também, eles podem te ajudar. Em apenas uma aula da professora Karina, que acompanhamos, foi possível perceber que ela usou vários recursos em torno de um mesmo tema. Falta só uma sílaba. O tá, muito bem. Aí tá certo, gente? Aê, Caio, parabéns! Então vamos prestar atenção no vídeo que a gente vai passar, que é uma historinha tão legal que vocês vão adorar. Eram 10 lagartas ruidoras em um lindo amanhecer. Uma delas adormeceu e ficou para trás. Se eram 10 e uma ficou para trás, quantas será que ficaram? 9. Vamos ver se é verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse livro está falando a verdade, né? Esse aqui, como chama? Um dos problemas que o curso de pedagogia enfrentou de 2006 para cá, de 2007, né, porque a deliberação de diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia do final de 2006, é que eles, de certa maneira, foram da noite para o dia instados a formar professores
para a educação infantil e o ensino de alfabetização, os primeiros anos. Eles não tinham essa vocação. Era uma vocação que existia em alguns cursos, mas não em todos. Quer dizer, a vocação era mais para formar o gestor, para formar o pesquisador, o educador de modo geral, né? O pesquisador nessa área, uma iniciação, e não para formar o professor, para ensinar, né? Para alfabetizar. Bernardete Gatti se refere à resolução do Conselho Nacional de Educação de maio de 2006, quando as diretrizes curriculares nacionais para a graduação em pedagogia colocam o curso como principal formador de professores para a educação infantil e para os primeiros anos do fundamental. São nesses anos iniciais que os pedagogos em formação realizam os estágios de observação da prática docente. Foi construída uma diretriz para o curso de pedagogia que não prioriza a formação do professor. Prioriza tudo. Na época, eu inclusive discuti no plenário do Conselho Nacional de Educação, nós estamos transformando o curso de pedagogia num belo Frankenstein, certo? Que vai acabar não atendendo à realidade do desenvolvimento do ensino nacional. Essa história de teoria e prática, eu acho que vai ser um eterno problema, entendeu? Eu não sei, a forma de estágio ela não é uma forma que você tenha contato real com o aluno. No meu caso, eu fui me falar, você vai para aquela escola, eu chego na escola, você vai para aquela sala, você pode pegar uma professora que tenha boas ideias ou não, entendeu? E é aquele contato que eu vou ter, eu não vou ter outro. Entendeu? Eu não posso falar, olha, eu sei que tem uma professora muito legal que eu posso fazer um estágio que eu vou aprender muito com ela. Não foi assim. Engessado, né? Eu vou pra lá e você sabe, as coisas estão mudando agora. Qual é o contato que eu tive, no meu caso, com o estágio? É aquela educação tradicional, entendeu? É o professor lá na frente gritando e fica quieto e não sei o que, e o conteúdo na lousa, e tabuada, decora a tabuada, é isso. Entendeu? Não estou criticando o professor se ele consegue dar aula daquela forma, e eu acredito nisso. Se o professor consegue que os alunos aprendam daquela forma, eu aprendo dessa forma. Mas se eles conseguem uma aprendizagem, né, daquela forma, tudo bem. Eu não acredito mais, até porque eu esqueci a tabuada. O estágio tem que ser assumido como ato educativo da escola. Não é do jeito que é hoje, assim, me traga a ficha comprovando que você fez o estágio. Não é isso. Orientador, a escola tem que orientar o estágio, tem que se articular com a escola onde ele vai fazer estágio. Eu acho que a universidade tem que assumir, inclusive, algumas escolas para orientar, mandar os seus estagiários lá, mandar os seus professores para treinar os professores da escola. A escola que aceitar aluno estagiário tem que ter um benefício também da própria universidade orientando os seus professores para que os alunos da universidade, ao concluir o seu curso de pedagogia, saibam dar aula. A gente não sabe a cor dela. Ela pode ser de várias cores. Não é porque a lagarta é verde que a borboleta vai ser verde. Ela pode ser uma borboleta colorida, ou vermelha, ou rosa. Hoje você já se sente uma professora, digamos assim, plena? Plena não, é em construção, acredito, né? Porque cada dia você vai aprendendo e você acha que você está dominando um determinado assunto ou uma determinada aula, mas os alunos eles vêm com coisas e você tem que saber como lidar com isso. Na parte teórica, eu não tenho que reclamar, porque todos os concursos, inclusive que eu prestei, eu passei. Mas eu acredito sim que possa melhorar de alguma forma a parte de estágio, de como você entrar numa sala de aula, dessa prática mesmo, assim, porque isso
eu estava com medo, me sentia despreparada e acho que poderia ter sido melhor.